e vai terminar muito bem, porque estamos de novo juntinhos, conectados aqui na Vibe Mundial. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo você ouvinte que me acompanha aqui todos os sábados ou que chega pela primeira vez no Portal da Cura. Esse dia é um dia mais tranquilo, é um dia convidativo para a gente refletir um pouquinho sobre as questões que compõem a nossa vida. E hoje, em especial, eu vou falar, como sempre, sobre saúde, sobre a busca do resgate da saúde, a harmonia das nossas relações, e vou falar um pouquinho mais sobre a natureza. E o convidado que vem aqui nessa tarde falar sobre a natureza conosco é o Dr. Fernando Bignardi, que esteve aqui no mês passado já apresentando alguns conceitos importantes, fáceis de nós introduzirmos na nossa vida a partir da ecologia médica. Então, ele vai contar um pouquinho de toda a experiência dele. E eu convido vocês para interagir conosco através do meu Instagram, Paty Kovacic, ou do Facebook da Vibe Mundial. Estamos ao vivo, com imagem nos dois. E você, ouvinte que está conectado através das ondas da rádio, aí ao redor de São Paulo e fora de São Paulo também, pelo site da Vibe Mundial, podem entrar em contato comigo através do telefone. A gente fala de São Paulo, então o DDD é 11 e o telefone da Vibe é 3171-0221 ou 3262-4490. Sentiu no coração, quer participar conosco? Vem, traz a sua história, traga a sua pergunta e a gente vai interagir, fortalecendo cada vez um pouquinho mais esse programa. Um convite que eu faço também, muito especial, que é o trabalho que eu desenvolvo, que eu faço e ofereço de forma voluntária. Por muitas décadas foi através da família Kovacic e na última década através da associação Estevão e Maria Kovacic. É o tratamento destinado a pacientes com câncer. Esse tratamento baseado em radiestesia desenvolvido pelo cientista Estevão Kovacic é ofertado de forma gratuita e pode ser implementado na caminhada do tratamento do paciente em qualquer momento. Não tem efeitos colaterais e, como eu disse, é ofertado de uma forma gratuita. Eu acho que vale muito a pena vocês entrarem no site da associação ou entrarem no meu canal do YouTube, onde tem vídeos contando sobre a teoria da pesquisa do Estevão Kovacic. Tem vídeo lá falando da vida do Estevão Kovacic, o que foi essa pesquisa e como funciona principalmente o tratamento, para vocês poderem conhecer essa história e indicar para pessoas que estão vivendo por essa doença e também, claro, podendo mudar a trajetória de vida, não só da doença da pessoa, né? Quantos benefícios a gente consegue cada vez que a gente tem o alívio da dor, não é? A resposta benéfica durante essa prática. A gente consegue aliviar um pouquinho essa tensão e olhar com outros olhos para a nossa vida. Afinal, alguns desafios, e essa doença também é um desafio muito importante, eles surgem na nossa vida para a gente poder ressignificar a nossa existência, ressignificar as nossas relações e trabalhar a nós e os outros com mais amorosidade. Então, eu vou deixar o meu WhatsApp, anota aí, querido ouvinte, vou passar de novo meu canal do YouTube e o site da associação. Se mesmo assim tiver alguma dúvida com todas as informações que estão ali no nosso site, na internet, entre em contato comigo, tá bom? Não se acanhe, não se aveste, escreva. No meu tempo eu vou respondendo cada um e a gente vai, se Deus permitir, ajudar essas histórias a se tornarem, como eu falei, de uma forma mais leve, com resultado diferente. O meu WhatsApp também é de São Paulo, é 11, e o meu telefone é 95595-5465, então é 95595-5465. O site da Associação Estevão e Maria Kovacic é aemk.org.br. E o nosso canal do YouTube é Paty, do jeitinho que a gente fala, né? Kovacic. E o Kovacic, anota aí, é K-O-V-A, C de casa, S de sapo, I de igreja, K de novo. Então, sejam bem-vindos mais uma vez à Vibe Mundial. Eu e o André, que está comigo nesta tarde, ficamos muito felizes de receber vocês aqui através das ondas. Aqui é o Portal da Cura, mais uma vez com um convite para conversarmos com o Dr. Fernando Bignardi. Ele que vai contar um pouquinho mais, como eu falei, sobre o conceito da ecologia médica e como que a gente pode cada vez interagir mais com a natureza que nunca deixou de estar existente em nós, não é, doutor? Com certeza. Então, quero iniciar agradecendo mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, porque a gente que pesquisa, é sempre uma gratidão a gente poder expandir os resultados daquilo que a gente pesquisa, né? Eu digo que
muitas vezes, né, a gente se dedica tanto e daí acaba ficando numa gaveta, né, ou numa revista, enfim, mas não alcança as pessoas. E achei interessante você começar falando sobre o método que o Dr. Estevão criou, né, e a perspectiva da gente falar mais sobre câncer, porque na minha história, né, eu tenho uma história de quase 40 anos de clínica médica, e nessa história tive muitas pessoas, com certeza mais que uma dezena, que agradecem a bênção de ter tido câncer, né? Então, a gente precisa rever um pouco essa noção de o que é mesmo a doença, né? Porque, e daí que surge o conceito de ecologia médica. Tudo começou, você falou para contar um pouquinho de história, eu acho que vale a pena falar, inclusive em função do tema nosso aqui hoje. Sim. Eu, além de médico, quer dizer, na verdade eu sempre fui um naturalista, desde pequeno, né? Já com 3, 4 anos de idade, eu ganhei meu primeiro aquário, os primeiros bichinhos, o primeiro porquinho da Índia, depois cachorrinhos e tal. Então, hoje na minha casa eu devo ter, por baixo, uns 300 bichos. Então, aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. Ei, Cíntia, que trabalheira. Não, ela não participa, não tem problema. Mas, agora mesmo, antes de vir para cá, estava, assim, constatando alguns nascimentos. Então, jura? Que bênção. É sempre legal. Mas o que acontece... Então, e há muitos anos eu sou ictiólogo, né? Estudo peixes, e ornitólogo, estudo aves. E nessa ocasião, nos anos 80 e pouco, tinha acabado de me formei em 1980. Alguns anos depois, eu estava estudando uma ave que ocorre na Mata Atlântica, né? Chamada sabiá-sica. Apesar de chamar sabiá-sica, sica em Tupi-Guarani significa mãe. Então seria a mãe do sabiá, que na verdade é um periquito, uma ave parecida com um papagaio, que canta como um sabiá. Então por isso que os índios falavam que ela que ensinava o sabiá a cantar, né? E é uma ave muito pouco conhecida. Né, para quem tem alguma noção de biologia, é uma única espécie num único gênero, né? Então é bem à parte. E eu estava estudando essa ave e tinha uma visita de campo marcada para um final de semana prolongado. E, não sei se inadvertidamente ou sincronicamente, eu marquei um grupo de pessoas para a mesma data. Daí, quando eu vi o que eu tinha feito, falei, gente, o convite que eu faço é que tal se a gente fizer o grupo na floresta, né? E o pessoal falou, que legal, tal. E era realmente na floresta. A gente... Era uma área preservada do lado da Reserva Florestal da Jureia, né? Separada só pelo Rio das Pedras, e à margem do Rio Una, né? O Rio das Pedras deságua no Rio Una e o Rio Una deságua no Ribeira de Iguape. E então a gente só chegava de barco nesse local e passamos lá uns 5 dias, eu acho. E eram umas 20 pessoas, mas dentre elas tinham 3 mulheres com câncer e metástases já. E um rapaz que também chamou minha atenção, que era um jornalista com AIDS. Começando a fase clínica da AIDS. E eu fiquei muito surpreso com a mudança que essas pessoas tiveram em 3, 4 dias de floresta. Pouco tempo dentro da mata. E me surpreendeu, porque a mata para mim é que nem na cozinha. Estou muito habituado, então não sinto tanto essas diferenças. Hoje mais, né? Porque hoje eu passo mais tempo na cidade, então eu sinto mais os benefícios de dormir na mata e tal. Mas naquela época, o que me chamou a minha atenção é que quando o grupo entrou na mata, eu pude perceber muitas trocas energéticas entre as pessoas e a mata, né? Principalmente os seres da mata. E acho que é importante eu salientar que eu passei 10 anos da minha vida na Dinamarca estudando anatomia sutil, quer dizer,
essa anatomia que vai além do palpável, né? O que me facilitava perceber esses movimentos. E eu fiquei muito encantado com isso, e mais do que encantado, o resultado, né? Essas pessoas, quando nós voltamos depois para São Paulo e elas foram refazer seus exames, tinham desaparecido as metástases, né? Então, assim, mostrando primeiro o dinamismo do câncer. O câncer é uma doença muito dinâmica, que pode se expandir muito rapidamente, mas também pode se contrair muito rapidamente, né? Mas na época eu só fiquei com essa informação e daí comecei a entender o adoecer como um fenômeno ecológico, né? Que acontece na pessoa, e daí vem o termo ecologia médica, na pessoa, ou no animal, ou na planta, né? Mas tem raízes no sistema, né? Então eu brinco que muitas vezes para tratar a úlcera do vovô, eu preciso mandar o genro para o psiquiatra. Sim, né? É possível. E não só isso, né? Assim, a maneira como alguém se alimenta, a origem dos alimentos, que hoje é uma questão muito séria, né? Hoje cada vez mais está difícil você ter um alimento oriundo da diversidade do meio. Sim. Então, uma das coisas que a gente faz lá no Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata, que fica em Cotia, sobre o qual a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, é produzir alimentos com a biodiversidade da floresta, né? Então, a gente consegue fazer horta, porque assim, não dá para você fazer horta dentro da floresta, porque não tem sol suficiente. Sim. Então, a gente expande a gente cultiva a biodiversidade da floresta por meio de um método chamado bokashi e alimenta, né, o solo onde as verduras, os legumes são produzidos com essa biodiversidade. Eu estou lá desde 95, mais ou menos, né? E sempre a gente teve horta. E passei a adotar essa metodologia de levar a biodiversidade da floresta para a horta há uns, não sei se chega a 10 anos, mas talvez um pouco menos do que 10 anos. E uma coisa que a gente pôde observar e que chamou muito a nossa atenção é que a partir do momento que a gente começou a fazer isso, a fauna da floresta começou a frequentar a horta, né? Então, à noite a gente tem os veadinhos, as lebres, preás, né? Porque, de alguma maneira, né, eles se sentem familiarizados, né? Apesar de ser uma clareira, né? Não tem, né, um lugar que é ensolarado, mas o solo se assemelha ao solo de dentro da floresta. Então, eles por vêm... essa semelhança, eles conseguem expandir, invadir aquele espaço, né? Aproveitar o espaço. E aí é muito... E a gente percebe, as pessoas que a gente faz essa produção como uma forma de oferecer essa oportunidade às pessoas que moram na cidade, e as pessoas sentem, né? Uma coisa que me chamou muito minha atenção é que uma das pessoas que está trabalhando conosco é uma pessoa que mora ali no Jardim Bonfilholi, que é um local de pessoas, enfim, mais simples e tal, né? E os vizinhos, né, dele que experimentaram as verduras falaram, nossa, que diferença, né? Então, sem nenhum conceito envolvido, né? Assim, que alface diferente, que couve diferente, né? E essa diferença que se manifesta no sabor, na textura, é a diferença de ser um alimento produzido de um solo com biodiversidade. Quer dizer, o que é biodiversidade? É um solo que tem a vida, né? Porque, não sei se os ouvintes têm essa clareza, a maior parte das coisas que a gente come são produzidas num solo morto, num solo com pouca biodiversidade e muito adubo, né? Então, porque planta come sal, né? A gente não tem muito essa clareza, mas planta come sal. O sal que a planta come num solo com biodiversidade foi a matéria orgânica, por exemplo, as folhas da floresta, tudo aquilo que se acumulou no solo da floresta é transformado, é salinizado pela vida do solo da floresta. Então é isso que a gente leva para a horta.
As hortas, de uma maneira geral, são um solo pobre, que é fecundado, que é fertilizado por adubo químico, né? Qual que é a diferença? A riqueza, a gama de alimentos que surge num solo com biodiversidade enfim, tem até ouro na composição. A planta de uma horta convencional recebe nitrogênio, fósforo e potássio, né? Quer dizer, 3 elementos. Então, é muito diferente. E isso, claro, que inclusive se repercute no sabor, mas mais do que no sabor, no que isso está alimentando. Então, uma planta produzida num solo morto, ela tem um tanto de nutrientes. Ela até pode ser grandona, ela pode ser vistosa, sim, mas ela é... Não é nutrica, ela é pobre. Ela é restrita. Não sei se ela é... Né? Ela é restrita, ela tem uma menor diversidade de nutrientes do que uma planta produzida num ambiente com biodiversidade. E aí não é só o solo, né? É o ambiente, né? O Steiner falava muito isso, a importância da biodiversidade ambiental. Então, você precisa ter animais, você precisa ter aves, você precisa ter todos os ingredientes da biodiversidade, né? Sim. E isso, por exemplo, numa horta não entra bicho, né? Sim. E a gente vê muita movimentação falando de procure pequenos produtores, sim, né? Auxilie, sim, compre de pequenos produtores. Sim. Parte dos pequenos produtores é porque eles têm a maior possibilidade, não posso afirmar que sim, todos são, mas maior sim, possibilidade deles estarem mais próximos dessa biodiversidade. Sim. Aumentando, então, a propriedade nutrica desses hortaliças. O que seria mais próximo, então, assim, tem uma graduação, né? O alimento convencional, que é produzido com solo arado, adubado com nitrogênio, fósforo e potássio, né, que é o adubo químico, o adubo do pacotinho. Daí você começa a ter a agricultura orgânica, que é uma agricultura que já tem um pouco mais essa pegada de não ter os agrotóxicos, etc., mas nem sempre o agricultor orgânico tem essa noção tão ampliada. E depois a gente tem a agricultura natural, né? Que é uma agricultura que leva em conta toda essa multifatorialidade, que é o que a gente procura desenvolver, né? Porque não sei se todos têm essa noção. A planta é o organismo da terra que converte, né? Tem o poder de converter luz, ar, água e calor em biomassa, né? Uma planta que faz isso e demonstra isso são aquelas bromelinhas do gênero Tillandsia que nascem em fios, fio de eletricidade, em fio mesmo em galhos, tal. Ela tem um sistema radicular, mas só para se fixar. Ela, na verdade, é um fenômeno que ela pega luz, ar, água e converte em biomassa. Não tem nenhum substrato ali. Nada, né? Então, esse é o potencial da planta. Todas as plantas, em algum grau, fazem isso, né? Claro que daí você vai tendo as plantas mais complexas, né? Que vão se envolver. Hoje se sabe que uma floresta é uma grande rede informacional, né? Se sabe que, por exemplo, uma planta mãe, uma árvore mãe, ela alimenta as suas filhas ou filhos que nasceram até 2 quilômetros de distância por meio da rede de raízes embaixo da terra. Não que a raiz dela ande 2 quilômetros, sim. Mas ela vai passando por meio de micorrizas, de fungos, que interligam as raízes. Então, de planta para planta, para planta, para planta, para planta, chega lá. Então, de alguma forma, existe essa conexão, essa comunicação entre elas. Então, isso é uma das coisas que a gente mostra quando as pessoas vão visitar o Centro de Ecologia Médica Florescer, na trilha. A gente mostra essa rede, né? E é uma coisa que você tem na floresta e não tem no reflorestado, na verdade. Isso, né? Então, os reflorestamentos, na verdade, a gente poderia entender,
numa visão mais humanizada, como orfanatos de planta. Né? Que fofo. São plantas órfãs, né? Porque elas não têm mais contato com as suas mães. Sim, né? Sim, tem ali a água, tem o sol, tem algum tipo de cuidado, mas não tem a origem da mãe. Agora, como na prática do cuidar das pessoas que procuram vocês, como cuidar médico, eu sei que também tem uma equipe multidisciplinar que trabalham com você dentro do Florescer da Mata, como que você introduz esses conceitos na prática para as pessoas que procuram? Então, a gente trabalha com uma noção, a gente reconhece e auxilia, né, as pessoas que nos procuram a reconhecer as suas várias dimensões. Então, todos nós temos uma dimensão física, relacionada ao nosso corpo físico, palpável, uma dimensão metabólica, que é esse fluido que conecta todas essas partes, os órgãos, né, por onde circulam os hormônios, circula o oxigênio, circulam substâncias, né? Então, um órgão se comunica com o outro por meio disso, né? Além desse fluido mais líquido, né, tem uma fluição dos impulsos nervosos, né? Então, hoje, inclusive, não se fala mais de vários sistemas, mas de um sistema psico, neuro, imuno, endócrino, né? Onde cada pensamento se converte num impulso nervoso, numa emissão hormonal, numa resposta imunológica, né? E isso é muito claro na ecologia das doenças, né? Então, por exemplo, uma pneumonia. A pneumonia é uma situação onde um organismo, que é o pneumococo, que já vive no nosso pulmão, de repente, por uma onda psico-neuroimuno endócrina, ele se vê na condição de se multiplicar, né? Então, a pneumonia não é vamos dizer, uma infecção, né? Como a maioria das infecções não são infecções, são desequilíbrios ecológicos, né? Hoje se sabe que nós, cada um de nós, é uma biodiversidade por si só, né? A gente, numa pessoa, tem mais ou menos 60% de células humanas. Os outros 40% não são células humanas. São bactérias, são vírus, são protozoários, são os mais variados organismos convivendo e cooperando para a vida dessa pessoa, né? Então, existe um equilíbrio entre eles, né? Para os ouvintes, quando escutam esse monte de palavras, falam, meu Deus do céu, faz parte da natureza humana. E hoje, inclusive, um dos tratamentos preconizados é você pegar uma lavagem intestinal de uma pessoa saudável, quer dizer, a biodiversidade de um intestino são, de uma pessoa sã, e injetar no intestino de uma pessoa doente, né? Para ver se você coloniza com uma fauna e flora mais adequada aquele organismo doente. Isso é uma tentativa, porque, na verdade, a fauna e flora de um organismo, né, de uma pessoa, ela decorre da pessoa, do modo de ser da pessoa. E daí a importância que a gente dá no Centro de Ecologia Médica, Florescer na Mata, da revisão do estilo de vida, né? Muito bom. Porque, assim, eu sou aquilo que eu como, aquilo que eu penso, aquilo que eu ajo, a maneira como eu vivo o meu cotidiano. E é muito bom você citar isso, doutor, porque quando você fala de intestino, que foi esse finalzinho da nossa conversa, as pessoas pensam diretamente e unicamente na comida. Mas, na verdade, ele reflete, como você falou, todo um estilo de vida, o qual a gente vai falar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais na segunda parte do programa, que a gente já está chegando aqui na reta final da primeira parte. Então, você que esteve conectado conosco até aqui, te dou 2 minutinhos para ir buscar um chá e voltar já para seguir aqui no Portal da Cura. E quem se conectou agora, seja bem-vindo aí à Vibe Mundial, ao Portal da Cura. Eu sou Patrícia Kovacic e estou com o Dr. Fernando Bignardi hoje, falando um pouquinho mais sobre os conceitos e benefícios da ecologia médica. Então, segura um pouquinho mais e fique com a gente até às 6 da tarde, tá bom? Até já! Vai terminar, não é, André? Porque estamos juntinhos todos aqui
com alegria, né, e com um grande prazer recebendo vocês através da Vibe Mundial no Portal da Cura. Eu sou Patrícia Kovacic e todos os sábados estou aqui ao vivo com vocês, ou mandando aqui uma mensagem, um programa das 5 às 6 da tarde. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo, vocês, flores desta linda tarde, flores da minha vida, que a gente possa seguir juntinhos, conectados até às 6. E hoje, o convite é para a gente falar um pouquinho mais, como sempre, sobre saúde, procurando caminhos mais leves e harmoniosos, e em especial hoje, se conectando um pouquinho mais com a natureza, através da visita do nosso convidado, que é o Dr. Fernando Bignardi. Ele está falando um pouquinho mais dos conceitos que envolvem a ecologia médica, a forma e a nossa relação com a natureza, que eu brinquei na primeira parte do programa, que sempre esteve presente dentro de nós. A gente se afasta um pouquinho, mas o convite é para a gente olhar um pouquinho mais para ela e a forma de trazê-la, né, para os nossos hábitos cada vez mais. Vamos seguir, então, esse papo com a experiência dele, com as dicas dele, mas antes de retomarmos essa conversa, agradeço muito quem esteve conectado aí desde o começo do programa ou quem está entrando agora. Siga conosco aqui até às 6, como eu falei, todos os sábados, ou a partir de segunda-feira, entre no nosso canal do YouTube. Então, é Paty Kovacic no YouTube. Lá a gente coloca na íntegra essa entrevista para vocês reverem elas, e também tem as entrevistas dos sábados anteriores. Felizmente, estava contando aqui para o pessoal que está acompanhando no Instagram da Paty Kovacic, né? Estamos aqui um pouco mais de 1 ano e meio com o Portal da Cura, trazendo muitas histórias de profissionais e de pacientes que puderam, através das práticas integrativas e terapias naturais, transformar as suas vidas. Então, transformar o rumo da história de doenças ou algumas crises que viveram de forma importante, né? E aqui eu sempre convido de forma transformadora. Estou vendo aqui no Instagram, Paulo Ferrari entrando agora, também já esteve conosco contando a sua história. E boa parte dessas histórias que eu trago envolvem a doença câncer. Então, através da vivência que eu pude ter com a minha família e na última década com um grande grupo de voluntários, a gente pôde expandir e beneficiar mais pessoas através da pesquisa e tratamento do Estevam Kovacic. Esse tratamento que nós chamamos de método Kovacic, para homenageá-lo, né? E tem ajudado tantas pessoas com a doença câncer. Então, eu convido vocês para conhecer um pouquinho mais sobre a pesquisa do Estevam, a história do Estevam e como funciona essa terapia natural que, sem efeitos colaterais, consegue levar a benefícios físicos a qualquer instante da doença ou do tratamento dessa doença que a pessoa esteja vivendo. Ela é ofertada de forma gratuita. Eu trabalho num grupo de voluntários, com um grupo de voluntários aqui em São Paulo, no metrô Santa Cruz, mas através do site da associação, vocês podem encontrar todos os pontos de atendimentos no Brasil ou ao redor do mundo que vocês consigam ter acesso. Teve dificuldade para acessar o ponto de atendimento, ou você que ouve pela primeira vez sobre o método, teve ainda alguma dúvida, né, ou sobre a terapia, ou como indicá-la para uma pessoa querida, uma pessoa próxima, sinta-se à vontade para me escrever ou mandar um WhatsApp e a gente segue conectado, conversando sobre isso aí durante a semana, durante os meses. Eu estou aqui para isso, para a gente cada vez mais se familiarizar com o que é mais leve, né, o que traz real sentido e benefício para a nossa vida. Mais uma vez, anote já, então, vou passar os nossos contatos. O meu WhatsApp é de São Paulo, então é 11, e o telefone é 95595-5465, então é 95595-5465. O site da associação Estevam e Maria Kovacic é aemk.org.br. E no meu canal do YouTube você consegue pegar, como eu falei, essas entrevistas e um bocado da história do método Kovacic. Também é Paty Kovacic. Paty Kovacic, do jeitinho que a gente fala, é Kovacic. Então, eu tenho descrito aí o meu nome, André, porque o pessoal questiona muito que eu falo rápido ou que o nome é diferente, mas não tem erro não, tá bom? Me manda um WhatsApp, manda os links para vocês. Dentro do site da Vibe Mundial tem o meu perfil também, com os contatos e boa parte dessas informações que eu passei para vocês. Bateu no coração, sentiu vontade, pode ligar para a gente aqui também na Vibe. O DDD é 11, como eu falei, a gente fala aqui de São Paulo, da Avenida Paulista, 31710221,
3262-4490, agora sem esticar muito, para a gente ganhar mais tempo com o Dr. Fernando. Te dou as boas-vindas de novo, agradeço mais uma vez a sua presença. É sempre uma alegria e sempre muito valiosa a sua presença. Eu aprendo muito e fico feliz de aprender junto com os nossos ouvintes. Mas você estava contando um pouquinho mais ali da sua vivência dentro do Florescer da Mata, né? Eu falei sobre a questão do conceito da ecologia médica e a gente parou a primeira parte do programa falando dessa prática, de como levar a prática para as pessoas, como que esse primeiro, né, talvez até possa falar, esse primeiro impacto, né, de saúde que as pessoas têm ao viver, né, essa natureza tão então, viva e tão rica, né? A gente falava um pouco das várias dimensões do ser humano, né? E agora a gente estava falando da dimensão física, da metabólica. A próxima é a vital, que é uma dimensão fundamental, é a vida, né? E que é desconsiderada na medicina convencional, né? Não se... Já houve, né, o movimento vitalista em séculos passados, mas hoje ele está, no âmbito convencional, ele está totalmente esquecido. E é um dos pilares de todas as medicinas tradicionais, né? Da medicina tradicional chinesa, ayurvédica, tibetana. A gente poderia também dizer nas práticas dos povos originários, né? O cerne é a vitalidade, né? E é interessante a gente lembrar, acabei de ouvir aqui que há uma colega que faz um trabalho de homeopatia aqui na rádio, né? Então, a homeopatia age na vitalidade, né? Então, às vezes as pessoas falam, puxa, mas eu tenho que parar de tomar os remédios? Não. Assim, é entender que a homeopatia age na dimensão vital, enquanto que a maioria dos remédios convencionais agem na dimensão física. E por que eu falei remédio? Porque, assim, a maioria dos recursos farmacológicos são paliativos de uma doença crônica. Eles não almejam a cura. Por isso que a doença crônica é chamada crônica, porque ela supostamente não se cura. E com a abordagem multidimensional da saúde, as doenças crônicas são curáveis, se tornam curáveis. Então, por exemplo, a gente tem ensaios clínicos com meditação que mostram que a pessoa que adota a meditação no seu estilo diário de vida, né? Então ela se habitua a meditar 2 vezes por dia, né? Todo dia, ela se cura de hipertensão arterial, de diabetes, de obesidade, de falta de sono, né? De insônia, temos até casos de glaucoma. Então, estamos na iminência, estamos esperando só terminar ou atenuar a pandemia para começar um ensaio clínico na oftalmologia da Unifesp, demonstrando o efeito da meditação em pacientes com glaucoma. Daí vai ser com uma população exclusivamente de glaucoma, né? De pessoas que têm glaucoma. Então, voltando, dimensão física, dimensão metabólica, vital, mental e supramental ou espiritual, né? Então, né, as pessoas não estão muito habituadas a se olhar por essa lente multidimensional, né? E frequentemente se perdem emaranham tudo isso, né? Então, uma das coisas que a gente está oferecendo no Centro de Ecologia Médica agora, nos dias 4 e 5 de dezembro, é uma atividade no dia 4, para que as pessoas tenham mais, reconheçam e tenham mais intimidade com as suas funções do pensar, sentir e querer, né? E distinguir o que é pensamento, o que é sentimento e o que é ação, né? Porque muitas vezes a pessoa age sem sentir, né? Sim. Então, isso gera muitos desdobramentos. O agir sem sentir, né? Ou sem pensar. Então, a gente, o sábado, né, o dia 4, vai ser dedicado
a exploração do pensar, sentir, agir. Ou querer. E daí, no domingo, a gente vai, como uma continuação desse programa que se iniciou no sábado, fazer um programa que eu ofereço há muitos anos, que eu chamo de Fechando para o Balanço. Você aproveita esse momento do fim do ano, que todo mundo naturalmente dá uma paradinha, para reconhecer tudo o que aconteceu no ano que se encerra e ver que diretrizes se apresentam necessárias a partir desse reconhecimento. Então, o que eu posso, a partir do que eu aprendi no ano que se encerra, né, gerar para o ano que se segue, né? E levando em conta e talvez aderindo a instrumentos que talvez eu não tivesse ainda tanta familiaridade, como, por exemplo, exercícios de relaxamento, de meditação, a observação dos sonhos. Os sonhos são uma fonte inestimável de sabedoria, né? E que na maioria das vezes a gente joga fora porque não sabe absorvê-los, né? A gente não sabe interpretar essas manifestações, né? Eu nem usaria o termo interpretar, porque interpretar tem um pouco essa noção de tradução, né? E a gente procura usar uma metodologia em que as pessoas possam aprender a contemplar os seus sonhos, né? Absorvê-los como um filme, vamos dizer assim, né? Eu não necessariamente interpreto um filme, né? Eu sou tocado por um filme e me deixo modificar por esse filme. A mesma coisa eu posso fazer com um sonho, né? Então, minimamente, por exemplo, só para os ouvintes já poderem aproveitar essa nossa conversa, né? Se eu simplesmente adotar o hábito de todo dia ao acordar, primeira coisa, né? Anotar o sonho que eu estou lembrando, do jeito que eu conseguir. E de preferência anotar, né? Aquele velho, sabe, lembra caderno, aquela coisa que tinha diário, no passado, né? Né? Hoje é tudo digitando, né? Porque é uma coisa interessante, né? O escrever leva a uma integração entre o pensar e o sentir. O digitar, não. Não, porque o que? Ele é automático? Ele é facilitado? Porque ele não... Quando você escreve no papel, você tem uma neurovia ativada que você não tem quando você digita. Tá, eu tenho a sensação de que quando você coloca no papel, é como se você concretizasse, materializasse, externasse de fato. Não deixa de ser uma obra de arte, certo? Isso, É uma obra de arte com letras e tal. Então, quem puder, faz essa experiência. O que sai quando você digita no WhatsApp? Ou pior ainda, né? Quando você já fala no WhatsApp. Porque daí já era, né? Sim. E tem tantos maus entendidos acontecendo por conta desse novo jeito, né? Quando não os emojis lá, que ninguém entende, um entende. É um tal de coraçãozinho para todo mundo, né, André? Ai, que confusão. E daí, então, isso é uma coisa muito importante da gente levar em conta. Então, como eu estava dizendo, uma sugestão. Anota, acordou, primeira coisa, anota de preferência naquele velho caderno de capa dura, né? Para não desmontar inteiro, né? Não é bloquinho que vai jogar fora arrancando depois. As folhinhas. Então, põe a data, anota. Anotou, fecha, vai tomar seu banho, tomar café, fazer outra coisa. Meditar de preferência, né? E à noite, antes de dormir, você lê aquele sonho. Né? E você vai reparar que nessa leitura muita coisa se revela. Não é uma interpretação, é só uma leitura, como se eu estivesse lendo um conto de fada. Né? Alguma coisa se revela. E se não se revela exatamente na hora da leitura, pode se revelar no sonho dessa noite. Né? Então, trazer para o consciente, resgatar aquela leitura, trazer para o consciente resgatado através da leitura, faz com que talvez você trabalhe no próximo sonho. Isso. E aí, nesse domingo, né, no dia 5, uma das coisas que a gente vai abordar é como observar fenomenologicamente os seus sonhos como um recurso diário de acesso à sua sabedoria interior. Né?
Então, fica o convite para quem quiser. Sim, sim. Né? Agora, sobre essa questão do dormir, quais dicas você poderia passar para os ouvintes, baseado nessas informações que você trouxe agora e na sua vivência pessoal ou médica, de alguns pequenos hábitos que nós poderíamos mudar ou adicionar nesse último período do dia para que a gente consiga ter uma introdução melhor para o sono? Então, a primeira coisa é adotar o segundo momento de meditação. Tá. Né? Meditar nada mais é do que voltar para casa essencial. Né? Uhum. Usando uma terminologia mais mística, é voltar para casa do Pai. Uhum. Né? Então, toda vez que... Por que eu medito logo ao acordar? Para me retomar, para me reaproximar da minha dimensão essencial, que, porventura, por conta dos vários episódios durante o sono da noite, eu possa ter me afastado. Né? Tem dia que a gente acorda de super bom humor, tem dia que a gente acorda de mau humor, etc. E por quê? Porque coisas aconteceram durante o sono. Uhum. Então, ao meditar, eu volto para mim. É como, usando uma analogia com o mundo digital, é como se eu desse um reset no computador. Eu volto para o programa original. Tá. Né? Daí eu vivo o dia. E também, durante o dia, eu me afasto em vários momentos. Uhum. Né? No fim do dia, não à noite, no fim do dia, né? Às 6 da tarde, Sim. Né? Ou 6 ou 7, mas enfim, eu novamente dou essa condensada, né? Eu volto para mim. Isso faz uma diferença muito grande. Por exemplo, eu já não vou entrar em casa chutando o pau da barraca. Sim. Né? Eu já vou fazer uma distinção entre o que foi o dia e o que vai ser essa nova atividade, seja lá o que for, mesmo que eu, sei lá, vá fazer um curso, vá preparar uma comida, vá conviver com a família, vá fazer uma atividade esportiva. Mas aí você já faz mais consciente do que você precisa naquele momento e não arrasta o que pode ter dado certo ou errado ao longo do dia para aquele momento. E sem tirar que interagir com a família é importante, cozinhar também é importante. Então é importante que você cozinhe, eu brinco aqui com alegria, mas cozinhe presente, colocando sua intenção, e faz muito sentido. Mas sabe que, voltando para a programação do 4 de 5 de dezembro, você falou, como que você deu o nome? Encerramento? Balanço geral? Fechando para balanço. Fechando para balanço. Então, essa brincadeira de fechando para balanço é importante porque normalmente a gente vê ciclos anuais onde o pessoal vai chegando no final do ano, parece que vai explodir. Né? Então, você devia estar chegando no final do ano, né, desacelerando para conseguir, né, contemplar cada um, lógico, né, dentro dos seus conceitos, mas o Natal tá para todos praticamente. Sim. Então, você deveria chegar para contemplar, curtir e recomeçar, então, um novo ciclo. Você chega explodindo no final do ano. Então, esse fechamento é bom, e eu gostei da ideia de fazer logo no começo do mês, porque você consegue, como você falou, verificar o que foi feito, o que você precisa fazer ainda para encerrar esse ano e iniciar o próximo. Claro que ali, eu quero que você fale um pouquinho mais das atividades diretamente, para a gente conseguir visualizar, doutor, mas ali a gente está levando a reflexão, mas através de práticas físicas. Então, mais uma vez, independente do que o ouvinte estiver vivendo, a gente tem que cultivar essa nossa casa, né? Esse grande e belo instrumento que a gente recebeu. Então, no sábado, dia 4, a gente vai contar com a Lidiane Alves, que é uma educadora física que trabalha com um método de educação física antroposófico que, por meio dos movimentos do corpo, se alcança a alma, se massageia a alma. E concretamente, quem faz percebe isso. Uhum. Então, no sábado, a gente vai ter atividade física com essa pegada, vamos fazer trilha, vamos ter atividade de canto, né, coordenada pela cantora Lívia, quem já está habituado com a gente, porque toda quarta-feira a gente tem um ciclo de diálogos. E a Lívia está sempre nesse ciclo de diálogos, né, coordenando. Então, muita gente já conhece a Lívia. Ela sempre, toda quarta-feira, ela nos brinda com uma canção. Então, é muito legal. Que beleza. É aberto esse grupo? Só para os ouvintes ouvintes saberem? Ele é aberto. Se alguém tiver interesse, eu depois vou deixar meu telefone, é só entrar Antes em contato. Encerrar, a gente coloca. E daí eu posso fazer os encaminhamentos. Por exemplo, a próxima quarta-feira, o tema vai ser a vegetoterapia,
que foi a última fase das pesquisas do Wilhelm Reich, né? Que criou, vamos dizer, foi o precursor da terapia corporal no Ocidente, né? Então é bem interessante. E daí além disso, além dessa abordagem do canto, a gente vai ter aquarela com a Gislaine, que é uma terapeuta artística, né? Também de formação antroposófica e tal. E tudo isso vai ser feito em trilhas na floresta. Né? Então a gente vai ter esse impulso da floresta. E daí a gente convida quem quiser a ficar no florescer, né? Pode dormir, pode pernoitar lá. A gente não tem chalés, nada, mas tem um espaço para acampar. Você pode acampar ou acantonar, né? Quer dizer, okay. Leva roupa de cama, tudo. A gente tem lá uns lugares que a pessoa pode passar a noite. É até bom ouvir. Fazia tempo que eu não via um acantonamento. Um acantonar. É uma coisa que não é cobrada, nada, mas é uma possibilidade. E como é muito perto de São Paulo, a distância é tipo 40 minutos, uma hora. Quem quiser voltar para São Paulo, dormir e voltar para lá, pode. Para o ouvinte que nos acompanha, o Florescer na Mata fica em Cotia, que é pertinho aqui de São Paulo mesmo. E quem quiser vir de outros lugares, né? É fácil vir pelo Rodoanel, é fácil, por exemplo, vir nos aeroportos de São Paulo e ir para lá. Tem uma certa facilidade de acesso, né? E a intenção dessa programação, dessas que eu chamei aqui a atenção, que tudo isso a gente está falando de saúde, a gente está falando a partir de uma experiência, de uma prática médica, mas que você organizou ao longo desses anos todos de uma forma sutil, impactando as pessoas de uma forma sutil com essas atividades, é para resgatar aquilo que você estava falando, que é o pensar, é o sentir, é o ser e perceber o querer. Sim. Né? Que é importante, então, a gente tem essa noção, né? Então, nesse ano, a gente vai ter essa pegada mais no sábado, com essas atividades que eu acabei de descrever, né? Que já evocam várias funções, né? Então, tem a atividade física, tem a expressão do canto, tem a expressão da arte por meio da aquarela, né? Sim. E daí, no domingo, a gente tem alguns exercícios que te possibilitam reviver o último ano, né? Então, que impulsos marcaram? Porque muitas vezes aconteceram coisas importantíssimas e que já ficaram lá perdidas e tal. Então, a gente resgata isso. Depois, a gente tem trabalhos de caráter de visualizações dirigidas, né? Que ajudam a gente a dar um outro formato. E vamos também trabalhar, como eu disse, com a observação de sonhos e de imagens emergentes da meditação, né? Que possam ter surgido tanto no sábado quanto no domingo. Rapidamente aqui eu vou lembrar um fato, que a gente está na reta final do programa. Na primeira parte do programa, eu convido vocês a todos, a partir de segunda-feira, entrar no canal do YouTube e acompanhar esse programa na íntegra novamente. Mas a primeira parte do programa a gente falou muito sobre alimentação, porque, entre outras coisas, no Florescer da Mata existe a hortinha, onde você come, né? Você tem acesso à alimentação, como o Dr. Fernando falou, ao alimento vivo, praticamente. Então, é um intervalo de menos de uma hora entre você colher e se alimentar. E aí ele lembrou uma coisa que é importante a gente observar, que é a origem da nossa alimentação. Então, mesmo que seja verde e colorida, que é o que a gente indica, também o solo importa muito. Então, procurar pequenos produtores, né, onde você possa acessar essa alimentação e colocar, né, pitadas dessa alimentação mais saudável e mais rica em nutrientes todos os dias. E eu retomo isso aqui também para convidar aos ouvintes a acessar o seu site. Eu quero que você passe seu site, seu telefone, porque eu vi que você faz uma venda de uma cesta orgânica. Sim. Então, dê uma conferida se essa cesta pode chegar até onde vocês estão, ou a partir do conhecimento que o site tem ali, muitos artigos, muita informação. Se a partir desse site, para quem não está pertinho de São Paulo, ou até mesmo fora de São Paulo, procure outras pessoas que também tragam esses conceitos, né? E vamos alimentando, né, o nosso corpo, né, de uma forma melhor, enquanto aqui nesse papo a gente alimenta a cabeça
cabeça e o coração também com mais alegria. Nesse último minuto eu precisava, por favor, que você passasse o seu Instagram, site, telefone, o pessoal seguir conectado e poder acessar a programação, se né? Se a pessoa entrar com o meu nome, né, Fernando Bignardi, que é B-I-G-N-A-R-D de dado I, Bignardi, que se lê Bignardi, você vai ver muitas coisas no YouTube e tal. O meu WhatsApp, que vocês podem ligar e eu daí encaminho, dependendo do seu interesse, é 11 9 9624 2028. 11 9624 2028. E daí, por esse caminho, a gente pode... posso, por exemplo, se você tiver interesse nas atividades dos diálogos das quartas-feiras, coisa bem interessante, os diálogos desse semestre foram divididos em multidimensionalidade do ser humano na diversidade do planeta. Depois, a gente trabalhou com o corpo, propriamente dito, com a vitalidade, com a alma, e agora dezembro vai ser o espírito. Então, quem tiver interesse ainda pode pegar essa fase. Perfeito. E aí, se ainda sob dúvida, teve dificuldade para acessar, mais uma vez estou à disposição para ajudar vocês a acessar. Dr. Fernando, muito obrigada. Um prazer gigante ter você, aprender com você e dividir isso com os nossos ouvintes amados. Espero você em breve novamente aqui, ou eu vou no Florescer da Mata. Vamos e lá. aos meus queridos ouvintes, muito obrigado. Aqui a G, a Ana Maria, que estava conectada no Facebook da Vibe, turminha aqui do Instagram, muito obrigada pelo apoio. João Celintro, agora eu amo você, pequeno. E eu espero todos vocês mais uma vez juntinhos comigo no próximo sábado, aqui na Vibe Mundial, das 5 às 6 da tarde, no Portal da Cura. Eu, Paty Kovacic, tenho a honra de seguir esse papo, se cuidando com leveza e com amor cada vez mais. Eu espero vocês lá. Tchau, tchau.